Nesse vídeo nós vamos aprender a obter dados de bases externas. Então nós temos aqueles dados da nossa empresa ou da empresa que a gente presta serviço e nós queremos fazer uma tomada de decisão, só que para isso a gente precisa de mais dados e que não são coletados pela empresa. Então a gente pode recorrer a algumas bases públicas de informação. E eu vou apresentar 3 delas aqui. A primeira delas, o IPEADATA, onde a gente vai ter informações voltadas à economia. Vou ter aqui o INEP, que são informações que vão ser relacionadas à educação. E o terceiro, os dados do INMET, onde eu vou ter dados relacionados à meteorologia. Para mostrar como a gente obtém esses dados, eu vou sair aqui do Nime e vou entrar no meu navegador. Essa então é a página do IPEADATA e ele vai ter essa configuração. E nós vamos navegar aqui por esses 3 tópicos: macroeconômico, regional e social. Então, exemplo aqui do macroeconômico. Para abrir os dados macroeconômicos, a gente pode ir por temas, então é uma forma de chegar nesses dados. Vai ter aqui os temas de balanço de pagamento, câmbio, comércio exterior, consumo e vendas, enfim, tem vários dados. Ou então a gente pode ir por fontes. Aqui por fontes vai ser a origem da informação, né? Por exemplo, se a gente quiser pegar dados voltados para a influência da inflação, né, o IGPM, o IPCA, nós podemos pegar aqui, por exemplo, pela FGV, né? A gente pode abrir também por periodicidade. Então, com que frequência que a gente vai ter esses dados? Se é uma frequência diária, mensal, trimestral ou anual. Na diária aqui a gente vai ter muitas fontes, né, voltadas para a parte financeira, que é quem de fato utiliza muitos dados com frequência diária. Já no mensal a gente vai ter bem mais fontes, porque a gente vai ter vários dados relacionados a institutos de pesquisa ou institutos governamentais que fazem algumas pesquisas. Temos aqui o IBGE em vários modelos de pesquisas deles. Enfim, temos aqui índices analíticos, sinopse macroeconômica. Uma parte muito legal aqui dessa parte do macroeconômico é séries mais usadas. Vamos clicar aqui. Aqui nas séries mais usadas, nós vamos ter várias informações que elas têm uma relevância alta. Justamente por elas serem muito utilizadas, é porque elas têm uma importância grande. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, o Risco Brasil, exportações e importações, PIB, aqui ó, o IGPM também. Nós temos aqui o IPCA, o INPC, que são indicadores aí de inflação. Enfim, tem várias séries que a gente pode encontrar aqui que são as mais relevantes. Voltar aqui. Então vamos pegar um exemplo aqui de uma base. Vou pegar aqui macroeconômico, índices analíticos. Vou pegar aqui dívida líquida do setor público. Uma vez que a gente entra, a gente tem que escolher qual tipo de informação. Vou pegar uma qualquer aqui, pode ser dívida líquida total, governo federal e Banco Central. E aqui a gente tem as 3 bases disponíveis nessa classificação. Importante de olhar, a gente vai ter aqui unidade. Então essa primeira aqui, ela está em reais. Essa segunda aqui também está em reais. E a terceira ela vai estar em percentual do PIB. Aqui vai falar a frequência. Então nós vamos ter dados com qual granularidade? Anual, mensal, diária. Essa segunda aqui é mensal, a terceira também mensal. E aqui nós temos o período. É muito importante olhar para essa parte aqui dos dados, porque é aqui que a gente vai saber de quando até quando a gente vai ter dados. Então essa de baixo aqui a gente tem uma frequência mensal e ele vai de 91 até 2021. Aqui 2021, 03 é do mês 3. Vamos pegar o exemplo, essa última aqui de baixo, que está em base percentual. Uma vez que a gente clica nesse item, ele já vai abrir aqui uma prévia de como está a situação desse indicador ao longo do tempo. Veja que ele não traz aqui desde 1991, que é desde quando a gente tem dados. Ele vai trazer uma prévia aqui limitada a um volume de dados. Mas aqui embaixo a gente vai ter a tabela com todos os dados desde 1991
até 2021. E aí, para a gente fazer o download desses dados, nós vamos vir aqui em cima. Nós podemos fazer o download exportando uma planilha do Excel, exportando um arquivo zip, exportando como CSV, aí CSV aqui separado por ponto e vírgula, ou CSV separado direto com vírgula. Vamos baixar esse aqui separado com ponto e vírgula. Pronto, já fez o download aqui. E é essa base que a gente tem aqui no Nime, onde a gente vai ter data desde 1991 e aqui o indicador em percentual da dívida líquida em relação ao PIB. E aqui a gente vem com dados até 2021. O próximo que a gente vai ver agora são os dados do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Para nós conseguirmos os dados aqui no INEP, nós vamos rolar aqui o site. E vamos vir aqui nessa parte de acesso à informação. Nessa parte de acesso à informação, nós vamos clicar em dados abertos. Cliquei aqui. A gente vai ter alguns dados já calculados, né, alguns indicadores educacionais. E nós vamos ter aqui microdados. Nós vamos olhar para esses microdados. É o exemplo que a gente está trazendo aqui. Você pode utilizar dados em outras fontes também. Nessa parte de microdados, são aqueles dados mais granulares que a gente tem. Então é a informação no nível menor que ela existe. Para isso a gente vai escolher aqui algum desses grupos de dados, né? Então a gente tem aqui o Enem por Escola, Prova Brasil, o Enem, o ENAD, Censo Escolar. Vamos nesse exemplo aqui usar o Enem. Uma vez que a gente clica aqui em Enem, nós temos aqui os microdados para cada um dos anos aqui, né? Desde 1998. Vamos pegar aqui o exemplo de 2019. Vou botar aqui para baixar. Está aqui fazendo download dos dados. Olha só, a gente está baixando dados, ele está num arquivo zip, ou seja, ele está compactado, e ele está pesando 695 MB. Isso aqui é um arquivo bem pesado, a gente não tem como abrir esse tipo de arquivo, por exemplo, em um Excel. Então, vamos abrir aqui no Nime. Eu já trouxe aqui uma das bases que vem dentro desse pacote de dados, que é a maior base. Depois que a gente descompacta ela, a gente fica com 3 GB de base. E aqui a gente tem uma base com 5.095.270 linhas. Que a gente vai ter aqui inscrição a inscrição do Enem. E a gente vai ter todas as informações relacionadas a essa inscrição. Inclusive, os últimos que a gente vai ter aqui são quais itens foram selecionados por esses estudantes que executaram a prova para cada uma das questões. Então aqui tem uma quantidade enorme de dados. Essa base aqui está pesando em torno de 3 GB. E a última base que a gente vai olhar é a base do INMET, que são dados voltados para a questão meteorológica. Então, vamos aqui para o INMET. Essa aqui é a tela principal do INMET. Nós temos aqui um mapa dinâmico que fica aparecendo como está a situação do tempo. Mas o que a gente quer é bases de dados onde a gente possa consumir ela de forma numérica. Para isso, a gente vai vir aqui nessa barra de dados meteorológicos, a gente vai vir aqui em histórico de dados meteorológicos, e aqui a gente vai ter vários dados ano a ano. Vamos voltar para baixar esses dados do ano de 2021. Cliquei aqui, eu estou baixando aqui 26 MB de dados. E pronto, a gente veio para cá, INMET, peguei uma única estação, a estação A806, e abri aqui. Então eu tenho dados aqui como a data da coleta, a hora, então a 0 hora, depois a 1 da manhã, depois às 2 da manhã. Depois aqui a gente tem precipitação, pressão, radiação, temperatura,
umidade, vento e direção do vento. Enfim, tem vários dados relacionados a questões meteorológicas. E assim, a gente consegue dados aí de 3 fontes. Uma é o IPEA-Data, onde a gente tem dados econômicos. O segundo, o INEP, onde a gente vai ter dados voltados para a educação. E o terceiro, o INMET, onde a gente vai ter dados meteorológicos.